Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ufa, chegamos no sexto episódio do conceito da homossexualidade, o que a Bíblia fala sobre a homossexualidade. Foram aí um tempo bem assim produtivo, proveitoso. Quero agradecer a todos, pastores, líderes, profissionais da área da saúde que também me procuraram. Querendo saber mais a respeito desses conceitos bíblicos, a respeito do processo da homossexualidade. Puxa vida, eu sou muito grato ao Senhor. Então também quero te convidar para você já cadastrar aqui no meu canal no YouTube, acione aí as notificações, vamos movimentar esse conteúdo. Pastor Ronaldo de Souza no YouTube, Centro de Excelência Missionária, põe aí, Emílio, Centro de Excelência Missionária no Instagram, Centro de Excelência Missionária no Facebook, e todos que estão nos acompanhando nessa série de mensagens, a terceira série de mensagens que está aí disponível no canal do YouTube. A primeira foi sobre maldição hereditária, a segunda série eu falei sobre Deus e as riquezas, o que a Bíblia fala sobre os valores do dinheiro, e agora, por último agora, a homossexualidade. Então, no episódio 1 eu falei do processo de Deus no conceito da criação, macho e fêmea. No capítulo 2, o processo, o que a identidade sexual é a primeira identidade que os pais dão para os filhos. No capítulo 3, falei sobre o processo da gestacional, como que funciona os pontos gestacionais. No capítulo 4, trabalhei um ponto, esse conceito mais científico. No última semana, no capítulo 5, eu estabeleci os mecanismos de mapeamento do conceito homossexual. E agora, no capítulo 6, eu quero finalizar essa série enfatizando todo o processo de como é feito a desconstrução dessa mentalidade, dessas ideologias, como que funciona o processo para aquela pessoa que quer realmente ser curada dessas mentalidades, o processo de reeducação no conceito da homossexualidade, lésbico, gay, enfim, como que isso se dá, de que forma isso se dá, Então, eu vou citar um pouco alguns processos que lógico, vou falar na minha linguagem mais cristã, mas como andar junto com a ciência ajuda esse processo de reeducação, de tirar essa pessoa dessa condicional, porque tem a prática e existe a tendência. Então, lógico, a vontade soberana do homem, ele vai prevalecer em algumas áreas. Se a pessoa decidiu viver assim, não tem muito o que fazer, Só o Espírito de Deus para convencê-la de que ela está indo numa rota errada. Porém, a pessoa que parte do pressuposto de que a pessoa nos procura, procura o SEM, procura outros ministérios para entender todo esse processo da homossexualidade, nós entendemos, assim, tem esse princípio de que a porta abriu de dentro para fora. Então, o primeiro ponto é esse, a vontade da pessoa de ela querer resolver, se posicionar, se pontuar diante desses valores. Puxa vida, um exemplo, eu quero sair disso, eu quero parar com isso. Até porque é uma vida assim, para quem tem essa prática, para quem veio desses abusos, eu falei dessas construções. Então, o conceito da homossexualidade é uma construção, você é condicionado, não existe o gene, não existe uma proteína no corpo, não tem nada disso. Já foi provado cientificamente que não existe. Então, quando a pessoa parte do ponto de que ela deseja sair dessa vida, ela quer entender o que aconteceu com ela, nós entramos em cena. Eu entro em cena, nós entramos em cena. Então, partindo do ponto de que a pessoa nos procura para isso, é feito de, assim, uma conversa, a primária, nós chamamos isso, eu chamo isso de uma triagem, para nós entendermos o que a pessoa está pedindo. Esse é o primeiro ponto. Então ela veio, nós sentamos com ela, nós conversamos com ela, dentro de um processo de ética ali, muito bem sigiloso, porque hoje eu trato de pessoas conhecidas a nível país, que não tem como você estar expondo isso, É sigiloso, é ético, é um processo
assim, dói, machuca, porque expor as vergonhas, confessar o que foi que aconteceu. Então, esse é o primeiro ponto. A gente faz essa conversa e dentro dessa conversa é feito assim um agendamento para que ela possa vir agora com um tempo hábil para isso. E aí, nessa segunda conversa, nessa segunda encontro, eu faço assim, eu mapeio, que é uma das minhas especialidades, eu mapeio toda a história dessa pessoa. Lembra que nós falamos sobre as 7 heranças, né? Inclusive está até aqui, eu estou com o livro aqui. Como que foi a concepção dela, como que foi a gestação dela, como que foi o nascimento dela, como que foi a infância, o que houve na tenra infância dela, os fundamentos, como que se deu. E você vai observar nessa conversa, que demora, levam-se horas, e geralmente eu reservo ali um dia todo, né, para poder ouvir toda a história com bastante atenção, fazendo as perguntas inteligentes, corretas. E aí, dentro desse conceito, nós vamos mapeando, pontuando os princípios morais, biológicos, espirituais e até mesmo culturais que levaram, que construíram, que condicionaram essa pessoa a tomar essa escolha, a tomar esse rumo. E, puxa vida, histórias assim que, de certa forma, você tem que ter um pouco de estômago, porque tem que ter muita compaixão. Você vai encontrar nessa conversa, nessa segunda conversa, nós chamamos de conversa de mapeamento, abusos sistemáticos dos pais, né, de pessoas da família, o adultério dos pais sobre as crianças, expõe as crianças. Você vai encontrar abandono, você vai encontrar violência sexual ainda na gravidez, você vai encontrar orfandade, bastardia, consagrações a entidades, né? Pessoas que são místicas, né? Um exemplo, ela quer ali ter um filho e ela vai lá, consagra o útero, o ventre, faz um ritual para engravidar, e essa criança passa a ser perseguida nessa área sexual. Entenda um princípio, pessoal. Aquilo que os pais fazem em oculto, os filhos vão trazer à luz do sol 10 vezes pior. Aquilo que eu não resolvo atua na mesma área na qual eu errei. O processo bíblico de mapeamento estabelece esse entendimento. Depois dessa pessoa agora, de mapeada, nós ouvindo toda a história dela, mapeando todo o processo dela, é pontuado esses valores. E nós vamos para a terceira fase. A terceira fase é a fase de renúncia, de pedidos de perdão, de reconciliação, de reconhecimento de posições, vamos tratar uma pessoa maior de idade, ela entender essa reeducação de mente, essa reeducação de valores, essa ressignificação de vida, uma cosmovisão, ela entender que ela errou, que ela fez escolhas contrárias até mesmo à própria biologia dela, que a mente dela estava condicionada a um ensino falho, que o meio que ela vivia era um meio contaminado. Então ela vai reconhecendo, ela vai desconstruindo, ela vai estabelecendo perdão, arrependimento, confissões. Tem confissões que vão gerar muitas dores, né? Confessar um adultério, confessar um abuso, liberar o abusador. Puxa vida, isso é assim, dói, mas é sarador. É uma cirurgia, né? Nós chamamos isso assim de um processo cirúrgico. Tem que ser uma mão firme, tem que ser conselheiros que conduzem todo o processo com muita compaixão, com muito entendimento, não se deixando levar por ideologias, não se deixando levar por placa de igreja, de comunidade, de cultura. Esquece isso aí, isso nunca vai dar certo. A história já provou que isso não dá certo. Depois desse processo, nós chamamos assim desse processo de confissões, as orações, né, entra agora a quarta fase. Então a primeira é uma triagem, uma conversa mais assim, informal. Na segunda vem um mapeamento. Na terceira fase vem eu vou usar essa expressão, expurgar todo esse lixo, esses entendimentos. E agora entramos na quarta fase. Qual que é essa quarta fase? A quarta fase é a fase de reeducação. E é aqui
que a coisa assim dá uma envergada, porque você lidar com anos e anos de abuso de mente, com condicionamentos errados, você lidar com crenças erradas, você tirar uma pessoa querer sair, você ajudar ela a sair, tirar ela de um estilo de vida totalmente corrompido, né, contaminado. Essa é a parte da reeducação. E uma reeducação de uma pessoa que vem do mundo da homossexualidade, que viveu isso, que praticou isso, ela vai levar em média aí de 3 a 5 anos. Nós chamamos isso de discipulado. Hoje tem no país muitos ministérios que fazem isso, mas nós do SEM, eu aqui estabeleci um processo de reeducação com escolas, com discipulado 1 a 1, com verdades. Entenda que algumas verdades, algumas crenças ainda vão forçar um processo. Tem as baixas, a estima baixa, puxa vida, as tentações, as inclinações, isso vai vir durante esse processo. E aí que entra a fase do discipulado, da reeducação. E uma reeducação demora mesmo, principalmente a pessoa que veio, né? Hoje eu já tratei de pessoas que foram casadas, né? Tem todo o processo civil a ser feito, as renúncias, puxa vida, é assim um sará de Deus, só que demora. E a igreja hoje, como eu já falei nos vídeos anteriores, a igreja ela tem que ter uma equipe boa preparada para isso, bons conselheiros, tem que ter uma equipe pastoral madura, não pode andar na contramão do que nós estamos vivendo, ou seja, é tudo demônio, eu já falei disso, ou não, isso aqui é safadeza, esquece isso aí. A igreja, de certa forma, ela tem que redimir uma cultura, não é mudar a cultura, é redimir uma cultura, santificar um comportamento. Isso leva de 3 a 5 anos. E sim, existem diversos fatores que podem condicionar uma pessoa, tanto o querer dela, a fé de ela entender que ela não é uma mulher num corpo de homem, nem um homem no corpo de uma mulher. Isso chega a beirar o absurdo, a insanidade, né? Chega a ser demoníaco. Né? Ela entender que como criança ela não tinha o direito de fazer o que quiser, em absoluto, e também ninguém tinha o direito de abusar dela, né? Os pais tinham que proteger. E você trabalhar a mentalidade de escravo. O que é essa mentalidade de escravo? Que eu sou assim mesmo, ninguém me ama, nasci para sofrer. Então isso leva de 3 a 5 anos e dá para fazer, dá para funcionar. Então o conceito da homossexualidade ele vem debaixo desses processos de uma cura, né? ou um norte, ou uma conversão. O nome certo é esse, essa conversão, e a Bíblia diz que isso é possível, tanto é possível que nós, não só falando do plano da homossexualidade, mas falando de outros processos, puxa vida, você vai ver assim que é possível, né? A graça, ela estabelece esses valores, a graça ela dá esse ponto de apoio e ela muda muito essa conversão. No meu livro, está aqui, né, As 7 Heranças de Deus, eu coloquei um capítulo somente para falar sobre a homossexualidade. Eu já dei uma prévia nisso antes, e aqui eu cito, né, alguns pontos que levam uma pessoa a uma construção, a uma vida homossexual defraudada sexualmente, moralmente, né, e o que é possível fazer. Então, entre esses, eu coloquei aqui, né, pecados, o que leva uma pessoa a ser condicionada a esse tipo de processo. Então, pecados ocultos, geracionais ou familiares, principalmente na área da sexualidade, desestrutura familiar crônica, consagração a entidades espirituais através de batismos, votos, pactos e crenças, abuso moral, físico, sexual e espiritual praticado pelos pais ou figuras de autoridade. Isso são alguns dos pontos que levam uma pessoa a esse conceito da homossexualidade. O que leva, e assim, quais são os antídotos, a vacina desse processo? Eu coloquei aqui 5. Arrependimento genuíno da pessoa, base familiar sólida, uma estrutura social saudável, reeducação comportamental de no mínimo 5 anos, que é o que eu estou colocando, fazer parte de uma igreja que saiba trabalhar com esses princípios de reeducação, entender esses conceitos de mapeamento, de estrutura, e uma maturidade e responsabilidade. A pessoa ela tem que entender que a partir do momento que ela assume realmente o seu papel original que Deus estabeleceu para ela,
ela vai ter que desenvolver uma maturidade, isso vem pela reeducação, pelo discipulado, pela uma vida realmente centrada, estou falando centrada, razão, e ela vai ter que se responsabilizar por uma série de processos, inclusive, né, da sua nova condicional, que não é nova, é original, ela volta para o seu papel original, essa recriação condicionada dela, de que ela é um homem, e ela é uma mulher, e ela pode ser um pai, a mulher pode ser mãe, né? Eles podem estabelecer esses valores, isso é responsabilidade, né? Isso é conceito de responsabilidade, tem que se responsabilizar que ela não vai poder mais andar com certos tipos de pessoas, ela não vai poder mais frequentar certos tipos de lugares, ela vai ter que assumir uma responsabilidade de resistir às tentações, resistir aos embates na mente, porque a Bíblia diz, né, 6 vezes o mal te visitará, você vai ler isso lá em Jó 17, Jó 19, perdão, você vai ver isso lá em Jó 5, meu Deus, Jó 5, 17 ao 20, você vai ver, 6 vezes o mal te visitará, na 7ª não te tocará. Então ela vai ter que resistir a isso, é responsabilidade. Ela vai ter que entender agora que ela não tem mais aquele oba-oba. Isso Jesus nos supre. E deixa eu falar uma coisa para você. No conceito da homossexualidade, o sexo, né, o ato sexual é a cereja do bolo, é o resultado final. Porque um homossexual hoje, o que ele quer, essa turma, né, que caminha com um discurso de que eles são excluídos, de que eles são abandonados, que ninguém os ama, isso é uma mentira. Porque o que no fundo eles querem? Eles querem alguém, né? Você pode reparar que o comportamento, né, dos homossexuais, né, é uma carência tremenda, muito grande, é um buraco sem fundo que nunca é suprido. E eles querem pessoas que andem com eles, que peguem na mão, que façam um jantar, que leve passear, que viaje, que deite no colo. E quem que faz esses papéis na formação da personalidade de uma pessoa? Os pais. A relação sexual é a soma dos resultados, né? Tanto é que eu já tratei de pessoas que vieram dessas condicionais e eles diziam para mim assim, pastor Ronaldo, o sexo era algo assim que acontecia raro, porque eu queria estar junto, somente isso, eu queria estar ali sentindo o cheiro, o perfume, que alguém me recebesse em casa, que eu tivesse uma camisa para vestir, que compartilhasse comigo um bolo. Então isso são papéis de pais, família. Puxa vida, Deus tem resultado, Deus dá resultado, a Bíblia dá resultado, Deus é o resultado. E nós irmos na contrafação disso é extremamente uma insanidade, porque de certa forma, por mais que eu não concorde com o que a Bíblia ensina, eu discordar da Bíblia, eu estar discordando do próprio Deus. E aí entra um problema, porque o homem sempre vai estar errado, Deus nunca erra. Deus não erra, e mesmo que eu questione toda a origem do ser humano, eu vou estar questionando exatamente o meu próprio raciocínio, porque quem me deu todo o conceito de raciocínio, inteligência e sabedoria é Deus. Eu estou questionando algo que eu tenho dele. É uma incoerência, é um trava-mente mesmo. A minha esposa fala isso é um trava-mente. Como que eu posso questionar o autor daquele que me deu aquilo que eu tenho? E quem que me deu o direito de questionar? O próprio Deus. Questionar não é errado. Errado é você não aceitar as respostas das suas questões. Isso é errado. Uau! Tem solução. Então, nesse último episódio, eu quero dizer a todos que estão me assistindo, você pode compartilhar esse conteúdo com quem você quiser, é aberto. Pode me procurar a hora que vocês quiserem, está aqui no Instagram, no Face, pelo YouTube. Enfim, a equipe está a postos para atendê-los. Eu congrego, moro em Curitiba, congrego na cidade de Colombo, que é a região metropolitana de Curitiba. Inclusive eu estou hoje aqui na Igreja Cristã Nova Aliança, Comunidade Cristã Nova Aliança, meus pastores Márcio Martins, a Anne, a equipe. Inclusive eu estou hoje aqui trabalhando, parei para enfatizar o vídeo a vocês. Tem jeito, a Bíblia dá jeito. Um dos nossos projetos do SEM é o Talitha Cumi, que é levar esse conhecimento às escolas. Eu sou um profundo defensor da reforma educacional desse país, eu vou bater sempre nisso, e eu acredito que a educação é a base poderosíssima para a mudança de uma nação, principalmente se tiver os princípios bíblicos estabelecidos. Então, nesse último episódio eu quero deixar você bem à vontade. Se quiser me escrever, compartilhar seu testemunho, pedir ajuda, né, pode nos procurar pelo Instagram, pelo Face. Coloca aí, Emílio, para mim, por favor.
pelo canal aqui no YouTube, no Instagram tem lá os nossos contatos, o e-mail tem lá no Face, enfim, você pode nos procurar a hora que você quiser, do país todo as pessoas nos procuram pedindo ajuda, tem como resolver. Quero deixar tudo isso registrado e está aqui também, né? O meu livro, As 7 Heranças de Deus, né? Está aqui, está pela venda da Editora Erudito, tudo isso que eu ensinei a respeito da homossexualidade, boa parte está aqui no livro, tirei princípios poderosos que eu usei em sala de atendimento. As 7 Heranças de Deus tem sido assim um sucesso de distribuição. Quero agradecer ao pastor Renato da Eruditos, a equipe aqui da Nova Aliança que me dá esse suporte, agradecer ao Emílio, que é o homem que mexe por trás de tudo esse processo das câmeras, essas artes maravilhosas. Obrigado, Emilhão. Quero agradecer os pastores que me procuraram, as igrejas que andam em parceria e aliança conosco. E a minha mensagem de esperança é essa: dá para mudar, dá para sair desse buraco, Deus tem muito mais para nós, né? E quero encerrar citando um versículo que eu amo, de Paulo, escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, ele diz assim, por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso muito excelente de glória, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas as coisas que se não veem são eternas. Uau, Paulo! Mensagem de esperança ao seu coração. Deus te abençoe, compartilhe conosco aí os seus testemunhos, está aqui, Instagram, Facebook, canal no YouTube, e a gente se vê na próxima. Agora está vindo aí um documentário sobre a verdade da libertação, um material muito top, de sala de atendimento, né? E tudo isso que acontece em sala de atendimento tem sido assim, nós estamos gravando já os primeiros capítulos, e vai ser um documentário assim muito show, revelando todo o processo, como que funciona um processo de aconselhamento na prática. Amém, pessoal? Deus abençoe vocês. Está aqui, as 7 Heranças de Deus, né? Clica lá no Instagram, compra pela Editora Erudito. Um abraço a todos vocês, a gente se vê na próxima.